Seja muito bem-vindo ao Sal Podcast. Eu sou a Maria Clara Carleto, esse é o Fábio Carleto e aquela é a Mônica Carleto. Meus ilustres pais. Com muito orgulho. Sabe que essa semana, mais uma vez, alguém me elogiou. Nosso padrinho Luiz falou, poxa, Maria Clara, hein? Que legal. Quando você estava saindo para trabalhar, né? Estava tomando café com fofinho. a gente. Aí você estava saindo de uniforme, você vai estudar? Eu falei, não vou dar aula. Eu falei, nossa, que legal, né? Então, com muito orgulho. Muito bom. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É porque hoje nós estamos gravando à noite, caso você não saiba. Olha! Né? Mas como você nos assiste... certinho, né? Quando você nos assiste à noite, então deu tudo certo. Deu tudo certo. Falou Tudo certinho. certo. Pois é, então. E aí, meu amor, tudo Muito bem? bom estarmos reunidos aqui mais uma vez, nesta terça-feira. Começamos terça, mas pode ser que você esteja vendo outro dia da semana, né? Talvez essa seja a nossa mesmo. primeira gravação numa terça, não é? Numa Sim. terça. Olha só. É mesmo, que é o dia que a gente sempre coloca no ar um episódio. É. E contando Novo. um segredinho pra você, nós estamos gravando o episódio Ele adora contar os que bastidores. acontecerá, será apresentado depois de um que nós vamos gravar em seguida, só que será ao vivo, se é que você me entende. Nossa. Vamos lá. Explodiu a Você cabeça. está nos vendo nesta terça-feira, certo? E nós vamos daqui a pouco gravar, e vai ser exibido ao vivo, o episódio que foi exibido na terça-feira passada. Maravilhas da internet, Uau! não é? E estou especialmente feliz de estar aqui com essas duas. Vocês parecem mais bonitas depois de uma viagem à Foz do Iguaçu. Ai, muito obrigada. É capaz que tenha sido verdade. Como não ficar mais bonita em um ambiente daqueles? Eu acho que eu até rejuvenesci, viu? Ouvi isso, alguém falou pra mim, nossa, mas parece que você está mais nova. Eu fiquei pensando, foi o contato com a natureza. Faz sentido, viu? Não tô sendo irônica, não. Sim. Sim. É, eu E acho esse- possível. E esse é o nosso tema de hoje, mas nós não entraremos nele sem antes falar dos nossos patrocinadores a quem agradecemos. Então, muito obrigado, Roda Muc. Hoje estive na Roda Muc. Olha só. Muito obrigado a Doc Fácil Despachante, Matrix Contabilidade, Patrão Rig e Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Marcel Lima, Planejador Financeiro, Camila Milagre Alta Joalheria, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado. Sem vocês Muito isso obrigada. não seria possível. Fofuchos. E indo para o nosso tema, então, alguém me disse essa semana, como pode, né? Eu fiquei muito impressionado, foi uma mulher, eu já vou me lembrar quem foi. Fiquei muito impressionado em Foz do Iguaçu, com toda aquela água, toda aquela beleza. A pessoa tinha ido e estava comentando com você. Tá. Ou foi hoje ou foi ontem. E a pessoa dizendo pra mim, como é que alguém pode questionar a existência de Deus estando num lugar como aquele? Eu ouvi isso também. É. E não me lembro, mas não foi ontem. Eu pensei. Já faz uns Aquelas. dias. Já faz uns dias uma pessoa falou pra mim, nossa, você... acho que eu até estava lá. Falou assim, nossa, é maravilhoso aí, né? Como é que pode, né? Você tá no meio da natureza, você tem um contato assim absurdo com Deus, né? Eu acho que talvez tenha sido a Bia, que trabalha comigo na financeira. O meu foi uma pessoa que me mandou uma mensagem pelo Instagram. Ou foi a Bia, ou foi a Patrícia, foi uma das moças de lá, foi lá. Mas enfim, e um pouco é isso, né? A gente vive tempos de um certo ceticismo, de um certo afastamento de Deus e das suas coisas. As pessoas estão um pouco desconectadas, né? Sim. Nunca a religião foi tão necessária porque as pessoas têm tido uma dificuldade de religar-se, Sim. que é a própria acepção do termo religião, religare. É. E se a gente for pensar, a gente, nas nossas selvas de pedra, estamos muito desconectados da natureza, né? Total. Então, Pois é. impossível isso não ter uma coisa a ver com a outra, né? Eu concordo. E isso, inclusive, me lembrou algo que me chamou a atenção na viagem e que, pra mim, fez diferença. Na hora em que vocês... Eu lembro de quando vocês estavam escolhendo o lugar em que nós nos hospedaríamos. E me chamou a atenção, assim, os critérios de vocês, principalmente da mamãe, porque ela olhava, assim... Pra mim, é uma coisa muito intrigante toda vez que ela tá escolhendo ou analisando alguma coisa. Ela faz um olhar, assim, e eu fico pensando, calma, o que será que tá acontecendo ali atrás daquelas engrenagens? Quase que sai fumaça. E eu quase nunca acerto, mas hoje em dia eu já tô acertando um pouquinho mais. Sim. Uma dessas coisas, e que eu só, de fato, confirmei quando nós chegamos lá, Quando fecha a conta. tinha sido que a gente ficou num hotel, assim,
muito cheio de verde. Um lugar, assim, que pra mim vem muito característica, uma imagem com aquela quaresmeira grandona, bem roxa, assim, toda florida, com uma cor bem vibrante, que era tipo o lugar principal, assim, do hotel, né? E ele era todo pintado de amarelo, muitas cores vibrantes, tinha cavalo, tinha muita árvore, tudo muito bem cuidadinho, assim. E em um momento, quando a gente tava lá com uma das pessoas que trabalhava de guia no local, ele falou, nossa, mas vocês escolheram um lugar longínquo, né, pra ficar, tá meio longe do centro, o que é isso? Exato. E todo mundo, tipo, tá. A gente é assim. Conversamos. Tipo, quando ele falou isso, eu Mas fiz assim, depois- ó, sabe, revirei os olhos, porque eu falei, gente, ele não tá entendendo qual é o Então. foco da nossa viagem, Que né? nilba, né, mano? Que nilba. Pois Não. porque... E aí você comentou quando a gente já tava de volta, assim, de noite, tudo, do tipo, ué, se fosse pra gente ficar no centro, num lugar, prédio, chiquezinho, não sei o quê, ficar assim em Guarulhos, a gente sempre vê prédio, Sim. sempre vê coisa quadrada, por que a gente não pode ver uma coisa colorida, Sim. uma coisa diferente, uma coisa natural, Sim. né? Ainda mais indo pra um lugar em que o atrativo principal são as belezas naturais. Exatamente. Pois é. Mas eu acho engraçado isso, né? Maria Clara analisando o movimento de Mônica e eu analisando Maria Clara analisando o movimento de Mônica. É sempre assim, né? Então a Mônica tá lá sendo Mônica e Maria Clara tentando entender como é que a mãe se move, né? Até pra extrair referências, né? Eu acho muito legal. Você fez uma citação a isso num vídeo de apresentação do nosso livro, né? Que vai falar sobre o casamento. Uhum. Mas eu queria destacar um momento muito interessante pra mim, em que nós estávamos na passarela das quedas no lado brasileiro. Do lado brasileiro? Do lado brasileiro, e que eu olhei a Maria Clara, assim, ela andando e tipo, absorta por tudo aquilo, O assim. tempo inteiro. Aquele olharzinho, né? Não é um olhar perdido, né? Mas aquele olhar... O olharzinho do temperamento ar. A Ela é sanguínea. envolvida por tudo aquilo, né? Envolvida, totalmente. Assim, maravilhada com tudo É. aquilo, o sorriso que não saia do rosto dela, né? É. E como ela estava curtindo aquilo, como a natureza vinha entrando, né, na alma dela, no coração dela, na percepção dela, e ela completamente absorta por aquilo. Eu conheço uma sanguínea muito querida, que é a Araceli Alcântara, que é minha professora, uma mentora, digamos assim, né? Uhum. E ela fala isso, que para ela é muito importante, enquanto o temperamento ar, e a gente já falou aqui disso, se você perdeu esse rolê, volta aí no Volte nosso algumas canal, casas. e você vai encontrar aí o nosso episódio sobre os temperamentos. Aham. E ela fala isso, que o temperamento ar, ele precisa ter esse contato com a natureza para realmente se envolver e se integrar, né, com o mundo e na verdade, assim, até viver melhor. Uhum. Sim. Então, assim, né, no final, como diria também a doutora Pri Antunes, tá tudo ligado, né? Sim. Você sabe Tá. que você falou dos temperamentos? As 5 primeiras pessoas que efetivamente assistirem, e aí, claro, nós vamos confiar em vocês, porque a gente confia em vocês, nós estamos aqui para vocês. As 5 primeiras pessoas que assistirem o episódio sobre os temperamentos e falar, e chamar a gente... Comentário? Deixar um comentário lá? Lá. Ok. Pode ser, deixa um comentário lá, Sim, né? porque Dizendo fica o que registrado. achou do episódio. Vão ganhar um curso que a Maria Clara tem gravado dos temperamentos. Oh, é bom Tá? esse curso, hein? É muito legal o curso, né? Como diz o Silvio Santos. Eu não vi, mas É é divertido. muito bom. Eu já vi, é divertido. Eu não vi inteiro o curso, né? Mas divertido. mas é muito bom o curso porque foi feito pela Maria Clara. Vai ganhar o curso da Maria Clara sobre os temperamentos, tá? Então, os 5 primeiros. Combinado? Se muito mais gente entrar, aí eu dou um jeito de dar um outro presente. Dá um boi. Acabei de lembrar que na jornada, no que eu tenho da jornada, eu tenho um módulo sobre os temperamentos. Mas eu vou guardar isso É, pra uma guarda, outra. guarda, Isso é outra. guarda. Deixa. Guarde Isso é sua muito- criatividade. Uma próxima, é. Como diz o Guilherme, calma suas emoções. Tá. Acalma suas emoções. Agora, Voltando, voltando, eu queria dar um testemunho sobre o hotel que a gente ficou. Tá. Que é um hotel que pode não servir para sua família, mas para nós coube como uma luva, porque a gente é uma família muito simples, Sim. né? Então, a gente é um hotel muito simples, Sim. barato pra caramba, né? O apartamento, a diária é coisa de R$200.
Então... Nossa, eu não sabia não. Que massa. É bem barato. Se você pensar num apartamento de R$200 hoje, né, um café da manhã num hotel custa miseravelmente R$30, R$35, certo? Então, se for para um casal que seja, no caso das crianças, tinha 3 no quarto, né? Se for para um casal que seja, ou a família do Ernesto e da Camila, são 4 pessoas. Né? Então aí fica até covardia. Você tá pagando R$100 e poucos na diária. Como eu disse, é um hotel simples. Mas muito organizadinho. O foco que eu falei pro Fábio, quando ele falou, Mônica, vamos pensar aí no hotel. Eu falei pra ele, olha, eu gostaria que tivesse um pouco de verde. Sim. O Ernesto queria muito que tivesse piscina, tinha razão. Então, ele queria piscina, porque ele já tinha ido pra Foz. Eu fui criança, o Fábio foi criança, então assim, eu não tinha noção mais como tava a cidade, né? E aí ele falou, é importante ter uma piscina e tal, porque, né, você faz as atividades durante o dia, depois dá para as crianças brincarem. Fez toda a diferença, de fato. E aí, o meu foco principal é, assim, ter um bom café da manhã. Porque é uma refeição que a gente já falou aqui em outros episódios do Sal, que é uma refeição em que a nossa família tem a oportunidade de estar junta e que sempre são bons momentos. Então, eu queria que eles tivessem essa vivência, já que passaríamos uma semana ali. E café da manhã a gente não toma todo dia, né? Então, a gente poder tomar todo dia é legal. Exatamente. Então, era esse o foco. E aí me pareceu que lá era uma boa opção, né? Nesse sentido. Porque a Mônica ficou vendo as fotos do café da manhã. E aí... eu fui, Era isso. Eu nem ligava muito pros quartos, pras acomodações. Honesto. Eu ia pro restaurante do hotel. Café da manhã honesto, bom café da manhã. A comida do hotel, às vezes que a gente almoçou, jantou lá, bastante boa também. A gente foi muito bem atendido de forma geral, mas especialmente pelo Leonardo, que é o chefe. Sim. Pela Eliane, que era uma das garçonetes, né? Tinha o rapaz Dominique também, que atendeu bastante bem a gente. E entre os da recepção, o Johnny, cara, talvez o cara que melhor já me atendeu na vida é o Johnny, um cara excepcional. A gente deixa aí na descrição desse episódio para vocês. Hotel Kanzi. O link para vocês acessarem lá. Muito legal. É uma ótima opção para quem tem gostos modestos, né? Isso aqui não é merchan, a gente não ganhou nada para falar dos caras. Então. Aliás, Kanzi patrocina, viu? Não pode perder a oportunidade. É isso aí. Eles têm também e que eu soube só depois, né? Eu já tinha meio que escolhido o hotel. E aí soube depois e falei, olha, é bacana ter isso. Eles têm acesso a uma cachoeira lá perto do hotel. Vocês e foram, aí a gente foi. É uma trilha eu levei linda, Guilherme e Maria Clara e foi meu pai e minha mãe também. E foi uma pequena aventura, uma experiência muito legal, né? Foi. Tem cavalo, né? Vocês falaram, né? Tem. É muito legal. E nunca encostado tinha nas ido em cataratas. cachoeira. Na verdade, assim, teve um incidente lá, né? Que o cavalo morreu enquanto a gente tava lá. Não, e teve um outro incidente com o cavalo, né? Que foi o Ernesto que se machucou, né? Não, mas isso foi na trilha, porque a trilha é uma trilha de aventura Ernesto, mesmo, tá? Um relincho pra você, Ernesto. É uma trilha boa mesmo, assim, tipo, a Cecília ficou com um medinho, porque você precisa... Ali você tem que puxar cipó, não sei o que, é um negócio bem aventureiro. Foi muito legal, uma experiência muito legal, né, Maria? Muito. O Ernesto se machucou a pata, mas ficou bem. Ficou depois, ficou bem. Não, ele bateu Sacanagem, enquanto né? ele tava lá. Foi uma coisa basiquinha, né? Não foi tão... Não, ele se machucou Não, bem. nasceu um calombo. Mas faz parte, gente. Isso É aí do não jogo, tem problema, não. é do jogo, é isso aí. Mas o fato é que para nós a experiência de estar em contato com a natureza fazia muita diferença, né? Sim. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer... Foz do Iguaçu é um passeio que acho que todo brasileiro tinha que fazer, né? Porque é um passeio que não é tão caro. Eu vi pacotes esses dias na internet lá no Decolar da vida e tal. Ou você pode fazer uma compra melhor, por exemplo, comprando na CVC com a Lara, né? Sim, aí, Lara! Ó. Esse foi? Então. Esse aqui parece um merchan. Não ganhamos uma moeda, mas estamos defendendo todo mundo, né? Então, pois é. Não, mas a Lara é excelente. Ela é gente. Entre em contato com ela. excepcional. CVC, a gente vai ter que deixar deixar o link também pra falar Não, com mas ela. também se você comprar na Como é que eles CVC vão em achar? Guarulhos, você tem uma chance de não comprar com ela e todas as outras as lojas são dela. Então tá bom. Então tá tudo certo também. Mas eu vi por 1.000 conto na Decolar, avião mais hotel por pessoa. Nossa. Né? Então, assim, claro, R$1.000 é dinheiro, mas é difícil você viajar pra qualquer lugar por R$1.000 por pessoa com um hotel e o avião. 5 dias, 6 noites, 6... Não, é o contrário, né? 6 dias, 5 noites.
Mas muito legal. A gente conheceu as cataratas pelos dois lados, né? Sim. Desculpe. E o lado argentino chamou muito a nossa atenção, né? Pra mim fez lindo. toda a diferença ter visto os dois lados. E eu ouvi uma descrição que ficou na minha cabeça até agora, enquanto a gente tava lá. Que um dos guias, eu tava andando assim, aí por trás eu ouvi ele tendo uma conversa, acho que foi com o Ernesto e a Camila, inclusive. Ele falando, não, gente, porque assim, tem diferença sim, porque eles estavam discutindo, mas qual lado que é melhor? Eu acho que é a Argentina, não, mas eu acho que se complementa, acho que é o Brasil, qual é, não sei o quê. E aí ele falou, gente, é como se você estivesse indo no show do seu cantor favorito. E aí, da Argentina, o cantor te puxa pro palco. Você tá lá no palco, tipo, vendo tudo acontecer, só que você tá em cima do palco. E as cataratas do Brasil, você tá na primeira fileira, No vendo... gargarejo. Tipo, Muito boa a descrição. Gostei também. é ótima. Não, e é engraçado que enquanto eu tava lá, eu só conseguia pensar nisso, assim, mas pra mim foi muito engraçado porque eu estive lá como se fosse um Nossa, show faz mesmo. muito sentido essa Faz descrição. muito sentido. Aham. Bom, ainda sobre a questão da natureza, de como ela nos convida e como ela nos comunica a presença do Criador, claro, a gente não pode esquecer que aquela é uma cena natural, mas que ela tem a mão humana. Sim. Sim. Tanto assim que teve dias que a gente tinha teve dos 2 dias. Um dia ela estava bem cheia e no outro dia não estava tão cheia. Né? Também é muito impressionante o que a gente viu lá como o gênio humano é capaz de coisas grandiosas também, porque nós fomos lá em Itaipu e é um negócio... Que passeio legal, É, vale a pena. É muito impressionante também, né? O fato é que, manipulada ou não, aquela quantidade de água e aquilo é uma mísera fração da água que tem no mundo, Impressionante. né? Aquilo mexe muito com a gente. O som da água, né? Porque a catarata pode estar com mais ou menos vazão, mas o som da água caindo, aquilo é um negócio que só quem tá lá pode entender, É ou verdade. em qualquer cachoeira. É difícil aquele som não te comunicar um plano maior. Sim. O poder da água, né? Mas pra mim o que mais pega é que... E aí, uma das frases que muitas vezes eu falo alguma coisa desse tipo e aí eu vejo as pessoas, tipo, revirando os olhos. Tipo, nossa, mas isso é básico, por que você tá impressionada com isso? Mas se você parar pra pensar, é muito louco. A água vai caindo e ela vai caindo, não para de cair. Não acaba se nunca. esgota ali. Então, é um ciclo, só que você não tá vendo tudo. E isso não é básico, gente. Não é Poxa, básico. Isso, inclusive, deveria ser um alento para os corações daqueles que estão muito preocupados com o fim da água do mundo. Né? Muito bom. Deveria ser um alento para esses corações aflitos, né? Porque a natureza está aí sendo agredida pela presença humana há milênios e, né? Continua, ela segue o seu rumo. Mas o mundo está sendo muito agredido, nada mais será como antes. Tá, beleza. Mas a água sempre dá um jeito de encontrar o seu lugar, né? Sim. Então, a gente precisava confiar um pouco mais nesse plano. Quando a gente acha que nós somos tão capazes de destruir a criação humana, isso também é um mau indício sobre a nossa autopercepção. Acho que mais, né? A gente se você acha tem- muito importante, né? Muito poderoso, né? É relativizar demais o próprio Deus, né? Sim, E Mas você ia dizer algo que eu te Não, eu contei. ia dizer que assim, não é exatamente se você é capaz de destruir alguma criação humana, mas uma criação Criação da divina. divindade, né? Sim. Porque não tem. E aí, vocês estavam os dois falando, e eu fiquei pensando aqui, né? Tem algumas poucas pessoas, por acaso, tá? Não é que eu conheço que dizem que não acreditam em Deus, né? E aí, assim, eu fiquei pensando, fazendo assim, relembrando de várias cenas aqui na minha cabeça, dessas cenas da natureza aí que a gente viu, né? Eu fiquei pensando o seguinte: como é que pode alguém olhar e só lembrar do Darwin olhando aquilo, né? Tipo, não faz sentido, gente. Como é que pá? Precisa existir algo maior que sim. criou tudo aquilo, né? O bonito de você estar lá é você olhar pra cachoeira e pensar, caramba, eu tô num mundo que é complexo a ponto dessa água que tá ali na poça de cima, ela cai, só que ainda tem mais.
não para. E quando você vê os platôs? E a que tá lá embaixo, ela vai voltar lá pra cima. Eu não vou ver isso acontecendo. Não vou ver. E não mas compreendo. Tá acontecendo. Por mais que eu compreenda Então. que, mas aí tem a evaporação, a chuva, a nascente, pá. Então. Você não alcança essa parada toda. Você tá sacando mesmo? Não, você não saca, Claro que porque não. a água é água, você é você. E isso aí que vocês E a também vegetação estavam que tem falando. lá? Nossa, A água linda. batendo, assim, na vegetação e ela bonitinha lá, assim, ó, bem verde, assim, bem... E as cenas que a gente Colocadinho. viu, É um gente? organismo em si. Não é que assim. desgasta ela, não, ela tá lá, verdinha. Posso fazer um parênteses? Você vai lembrar do que você ia falar? Vou. Tá, então, eu tava falando o seguinte, né? Tem coisas que a gente viu. Então, por exemplo, tinha um lugar que tinha um jacaré, que ele tava Nossa. muito quieto lá, ele tava sossegado. E o Guia falou, então, você tá vendo que ele tá ali? É porque ele tá esperando que daqui mais um pouco vai encher. Na hora que encher, vai sobrar peixe pra ele não precisa... Tá tudo certo pra ele. E ele bem quieto ali num canto tal, de boa, pá. Aí num outro lugar eu tive a moral de filmar, eu consegui pegar. Sim. Uma garça, ela veio andando na contramão, certo? Naquele Aliás, bate a fluxo precisa d'água. editar, né, esse vídeo. A gente É podia lindo, editar nossa. essas cenas e deixar no link aí pra vocês verem Tá, também. não tá difícil. Tá fácil. Eu coloquei no meu stories em algum momento lá, né? E aí eu sei que ela veio vindo e tal. Eu saquei que ela tava em perseguição. E dali a pouco ela, vral, cata um peixinho, né? No meio daquela imensidão tinha esse recorte, né? Esse capricho. Sim. E aí os lugares onde formavam as piscinas naturais. Cara, um negócio... Não, e o jeito- Os arco-íris? patinhos. Ai, Os demais. patinhos caçando. Não, eu ia falar, o jeito que a garça anda no meio daquela Daquela tormenta, vem aquele aguaceiro, assim, de todo lado, e ela fazendo assim, né? Tipo, Como uma Aquelas- bailarina. assim, Aquelas né? pernas dela, né? Se é que chama-se perna, né? Não sei como é que chama, eu não sou biólogo, né? Eu sou só um imbecil. Mas é aquilo perfeitamente desenhado para dar conta daquela torrente d'água. Se sou eu lá, eu sou levado. Sim. Ela não, Pois é. então. né? É Exatamente. desenhado pra funcionar ali. Gente, e os arco-íris? Por todo Demais. lugar que você olha. E a Simbólico. gente lá no Passeio do Macuco, que aliás é belíssimo. Nossa. Eu sou medroso, pacas. Mas que passeio legal. Que passeio lindo. Né? E aí você tá lá numa outra perspectiva. A gente viu de cima, depois veio de baixo, e aí depois de baixo mesmo, né? Então assim, as pessoas que se molham, saem muito molhadas de lá, sem querer dar spoiler, né? Mas é bom você saber disso. Não é o vapor d'água lá, é porque você vai debaixo da cachoeira mesmo, né? Da catarata, assim. Da catarata. Então, né, numa das menores lá, mas que é grande o suficiente. Pra te deixar uma sopa. Então realmente é difícil você estar num lugar desse, ainda que não compreenda a grandeza da criação, que isso não mexa com você de alguma forma e que mude um pouco a frequência em que você está atuando. Né? O que você ia falar que eu te muda. interrompi aquela hora? Não, que vocês estavam falando dessa questão das pessoas ficarem preocupadas, assim, da água do mundo acabar e tudo mais. Aham. E eu acho que a gente tem uma percepção um tanto estranha sobre tanto a água quanto a natureza em geral hoje em dia, porque eu pessoalmente, pra mim parece que tá todo mundo querendo se parecer ou de fato acreditando que dá muito valor à natureza e que se importa muito e que acha a natureza a coisa mais importante do mundo, ou que a natureza é muito poderosa, que ela vale muito, e essas pessoas acham que a gente tem capacidade de acabar com a natureza. Tipo, É pra mim estranho, não né? fecha conta você dar tanto valor pra natureza se você não acha que... Se você não consegue ver que ela tá, de certa forma, acima da gente, no sentido de que ela é uma criação que a gente não consegue atingir. Exatamente. Ela é uma espécie de um plano diferente, mas que é compatível com a gente. Só que ela também não é superior do jeito que as pessoas pintam. Então, é engraçado, sabe? eu ia falar É isso. estranho. Porque a natureza, de alguma maneira, ela se submete a nós. E Ela nós está- a ela. Ela é Sim, exuberante. mas ela está submetida a nós. Então, ela é então. exuberante, Tá lá em é Gênesis. enorme, mas ela se submete a nós, a criação humana. Cara, É isso. eu não vi. Ela é mais poderosa do que nós, mas está submetida a nós. Sim. E as pessoas acham que ela é mais fraca do que nós e que nós temos que nos submeter a ela. É.
Você sabe de uma coisa? Eu vivi para ver uma cena tão dantesca, né? Um casal de políticos. Cara, que coisa que patético aquilo. O marido orgulhosamente dizendo que a esposa é pela igualdade entre os seres humanos e a natureza, os lírios, os animais e tal. Ou seja, Tipo, tem muita gente querendo fazer você acreditar que um chihuahua vale tanto quanto você, certo? E se você consegue, por um instante, achar que isso tem algum sentido, talvez você esteja se transformando num chihuahua mesmo. Porque, cara, é muito inacreditável. Os bichinhos, eles são magníficos, é uma coisa linda. os bichinhos. Eles são muito lindinhos mesmo. Eles comprovam o amor de Deus por nós. Mas eles estão aí para nos servir. Não é para você servir o bichinho. Se você vive para servir um bichinho, Você é um bichinho. talvez o bichinho seja você. Tem que ficar atento aí. Cuidado. você Daqui sabe a o pouco que é começa a legal? abanar o rabo, latir. Que lá em Foz a gente consegue ver bem esse conceito, por exemplo, que a gente tem na Bíblia do livro do Gênesis, que é o que a gente acabou de falar aqui, né, da natureza se submeter. Porque se você vai num passeio, no mais básico, a gente fez o passeio basicão lá de Itaipu, né? Que é numa região binacional, que eles chamam? Binacional? Itaipu é binacional, Binacional. E aí, é muito legal porque você consegue ver isso. A natureza exuberante, maravilhosa, só que ela ali controlada pelo homem. Construções ali gigantescas, maravilhosas. E a gente consegue ver aquilo. É muito legal. Né? Não, e morreu um monte de bicho, um monte de espécie. É óbvio que eu lamento. Sim. Mas faz como? Ah, você fala pra poder construir tudo aquilo. Vamos viver ali. no escuro, então? Entendeu? É essa coisa. Aí os caras falam, então, você acha que tem que depredar a natureza? Não, eu não sou tão retardado, né? Então, eu sou um pouco retardado, mas não tanto a ponto de dizer uma coisa dessa. Eu não acho razoável, por exemplo, que você mate um mamute por causa do marfim que tem lá. Não acho razoável, claro que eu não acho razoável. Sim. Né? Não acho que é razoável você matar um jacaré só para fazer bolsa. Né? Uma espécie que está em extinção e tal. Lógico que eu não acho razoável. Mas um jacaré que foi caçado, que serve de alimento, tá? Que eu acho até estranho comer jacaré, mas beleza, cada um, né? Sim. Beleza. Cada um com suas Tem comidas. regiões que têm essa facilidade, digamos assim. Então vai servir pra eles, né? Ou alguma coisa do tipo, porque os veganos... Eu tenho uma preguiça de vegano, então assim, na boa, te respeito e tal coisa, mas eu tenho preguiça de você. Fala oi pra gente, você que é vegano. Você Tá que é vegano, assistindo dê nosso um oi podcast? aí, né? Então, a gente não é inimigo, mas eu tenho preguiça de você. Assim, eu tenho preguiça de ouvir pagode, por exemplo, também. Não tenho nada contra os pagodeiros. Ele Eu tem tenho preguiça de muita coisa. eu sou um velho preguiçoso, né? Já sabemos essa parte. Inclusive, se você tiver preguiça de mim, eu te entendo super. Dá pra entender muito, né? Mas a questão é o seguinte, o boizinho, a vaquinha, ele existe o quê? Só pra pastar e dar leite pro seu bezerro e que... Percebe como não fecha muito a conta? É esquisito, né? Então... E também tem outra coisa. Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava estudando pra um projeto que vamos realizar na minha escola, que tem tema lá de Egito Antigo. Gente, vocês sabiam que o deserto do Saara, ele já foi uma floresta? Olha só. Uma floresta tipo a floresta amazônica, assim, se eu não me engano, é isso, tá, Caramba. gente? Porque essa não é a tônica do projeto, foi uma informação extra que eu achei. Então, se eu falar baboseira, vocês me corrijam, tá? Ela ainda tá estudando pra fazer o projeto. Vocês, por favor, dêem um desconto pra moça. Não, isso nem é a tônica do negócio. Mas eu tô enfim. defendendo minha filha. Obrigada. Então, e aí o Saara, ele era tipo a floresta amazônica, assim, era uma baita florestona. E aí foi secando ao longo do tempo. Não foram pessoas que fizeram aquilo. Sim. E aí virou Saara. Tipo, e não é... Ai, não, mas... Porque até virar o Saara as pessoas já estavam mexendo... Não tinha nem máquina a vapor lá, pelo amor de Deus. Tipo... Sim. Sabe? Na época em que realmente começou a baixar, de fato, a vegetação e tudo mais, porque ao longo do tempo aquilo foi diminuindo. Então, não é como se a gente realmente tivesse todo esse controle. Vamos parar de comer carne, de consumir plástico, de fazer isso... Porque o pum da vaca... Então, tipo, a natureza ela continua se desenvolvendo, se desenrolando do jeito que tiver acontecendo Do jeito com que a der. gente ou sem a gente.
E que bom que é com a gente. É. E é claro que a gente vai cometer erros, fazer coisas também desnecessárias ao longo do caminho. Mas, pô, aí você vai fazer o quê? Você vai se... Ah, a gente não é monetizado, então não precisa ter medo. Você vai se matar, então, pô, você vai cometer erros. Não é pra pirar. Não, qual que é a diferença de se submeter a um cabrito e não se submeter a um pé de alface? Em última análise... É verdade, por que ele é menos vida do que o alface é menos vida do que... Você tá entendendo? Nós vamos chegar nisso. Não mexe com alface. Entendeu? Cara, sério, vai fazer o quê? Então, agora, quando eu ouço você falando do deserto, como ele mudou, etc e tal, eu só fico pensando em Deus dizendo, eu sou o Senhor seu Deus. Eu vou mostrar pra vocês como eu sou o Senhor seu Deus. Como eu é que tô no comando dessa parada toda. Sim. Então, aí a gente... o buraco na camada de ozônio. Dá uma pesquisada aí que você vai ver que já não é mais do tamanho que ele era, que ele fecha e abre, que... Então, Não você, vai começar a dar nenhum você buraco. acreditou em muita bobagem, certo? É muita bobagem. E as escolas continuam ensinando, a verdade Cada é vez essa, né? mais, cada vez Eu mais. queria só complementar, porque vocês estavam falando aí, né, dessa questão da natureza, e eu fiquei pensando, né, dos animais, quando você utiliza, porque, por exemplo, eu já vi chefe de cozinha desses dos programas aí do MasterChef falando disso, né? Que é bom você fazer um bom uso de uma carne e tal, às vezes uma nobre, uma não tão nobre, mas mesmo assim, fazer um bom uso, isso significa você usar o animal de forma completa. Sim. Então, você vai usar a pele, vai usar, enfim, Obrigado tudo, por isso, né? ótimo complemento, bom. Então, e aí eu lembrei de uma coisa. Pra você dar Vocês dignidade sabem pro que bicho. quem me conhece aqui, mas eu já dei uns pitacozinhos aqui no Sal, né? Que eu e o Fábio, a gente gosta bastante dessa história de suplemento, de saúde e tal. E tem, especialmente, 2 médicos que eu acompanho que falam bastante, assim, como é que existe essa influência, né, de fora na nossa saúde. E aí, uma delas estava dizendo que hoje em dia as pessoas estão usando muito mais roupa de poliéster, que é uma fibra artificial. Eu já trabalhei com fio, da minha época muito antiga aí da moda, né? E é um fio artificial. E o poliéster, ele causa problemas na nossa saúde que a gente não faz ideia. Jura? E a gente fica... Sim, senhora. E a gente fica usando. E por Então, que assim, você a está gente não contando isso tem... agora? Tô contando agora porque tem a ver com o assunto. Porque, né? E aí faz todo sentido, porque a gente pensa assim, é isso aí. Os animais foram feitos para se submeter a nós. Por quê? Porque se a gente usasse a pele do carneiro, a pele do boizinho, da vaquinha, não sei o que, nananã, a gente não teria tantos contatos alergênicos que a gente tem hoje em dia, entendeu? Sim. Total. Então a pessoa fala assim, vou usar uma roupa de algodão. Hoje em dia é algo assim nobre. Sim. Você fala, vou usar um algodão 100%, um fio, não sei o que lá, não sei o que, egípcio, nananã, porque eles fazem um tratamento especial no algodão. Mas vai por aí, entendeu? Não, no final das contas, e para concluir, né, que daqui a pouco começa o nosso episódio ao vivo, Uhum. que você já viu semana passada, a gente... Quando eu penso nessas coisas todas, né, de como a observação à natureza nos comunica um plano muito maior, insondável para nós, Sim. e que deixa claro, até para um olhar pouco atento, mas minimamente atento, que existe um plano superior. Sim. E que há uma lógica gigantesca sobre tudo que a gente não vai entender mesmo, a gente só precisa reverenciar. Isso nos coloca muito mais em contato com isso. E aí eu vi, nesses dias, acho que a gente estava lá, né? Como que a presença de Júpiter... Por que Júpiter é do tamanho que é? Por que Júpiter é do tamanho que é? Porque ele cumpre uma função de ser uma espécie de um escudo da Terra. Ele como que fecha um ângulo que os grandes asteroides, por exemplo, não possam pegar lá. Não sei se é bem isso, mas se não é isso, é qualquer coisa nesta lógica, certo? Por que o planeta Terra é o terceiro? Se ele fosse um pouco mais para cá, a gente derretia. Se a gente fosse um pouco mais para lá, a gente não tinha o calor e luz suficiente para funcionar como funciona. Por muito tempo eu achei que era uma estupidez achar que não tinha mais nenhuma vida inteligente em nenhum lugar do universo. Eu já não acho mais. Eu acho que Deus demonstra nas quedas d'água daquele tamanho, na quantidade de água que há no mundo, na quantidade de verde, de espécies, de tudo. Eu lembro a gente dobrando para todas as borboletas que nós vimos lá, de tantas cores, né? Como tudo aquilo foi maravilhando a gente, né? Cada som, cada cor, cada textura.
né? Como aquilo vai deslumbrando a gente para dizer o seguinte, olha, é um amor muito grande, é um amor que sobra. Por que então não sobraria um universo infinito só para que ele mostrasse, olha, tem um lugar perfeito para vocês e todo o resto é só para que vocês vejam que existe uma perfeição, eu fiz tudo isso aqui só para vocês. Meu amor é por vocês. Demais. Eu fiz um lugar perfeito para vocês, né? Eu fiz um salvador perfeito para vocês, um sacrifício perfeito para salvar vocês e uma relação que pode ser perfeita entre nós apesar das imperfeições, Uau. né? É isso ou não? É. Então, que Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.